Aspectos humanos da empresa é o tema da palestra ministrada pelo presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, no encontro acadêmico realizado na Universidade Veiga de Almeida, em Cabo Frio. A palestra conduzida por Siqueira se baseia na obra de Douglas MacGregor e trata das teorias X e Y. O assunto abordado atraiu dezenas de graduandos em administração interessados em crescer profissionalmente. Confira o evento completo aqui na TV CRA-RJ. É uma satisfação poder falar para um auditório tão bonito, né? E realmente lotado. Não sei, o pessoal que ainda está lá fora, não sei se nós vamos conseguir o lugar, mas ainda tem algumas cadeiras vagas. Vou passar então a palavra para o nosso convidado dessa noite, com muita satisfação e muita alegria, professor administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professor Marco Antônio, pelo convite. É um prazer sempre renovado estar aqui na Veiga de Almeida, em Cabo Frio, e, mormente, nesse dia tão importante, que é simbólico, de constituição, inauguração, início das atividades da empresa Júnior daqui da Universidade de Cabo Frio. Apenas umas informações rápidas. É preciso que vocês devolvam esse papelzinho com o nome, se quiserem receber o certificado por e-mail que o Conselho vai mandar para vocês nos próximos dias. Vocês então, preencham, tá? Essa ficha, entreguem na saída. E aí nós vamos remeter por e-mail daqui a alguns meses. Vocês vão receber por e-mail. Por quê? Porque isso lhes dá a condição do professor, coordenador do curso, atribuir atividade acadêmica complementar, tá certo? Com esse certificado que será dado pelo Conselho. Segundo, na saída, vocês vão receber um livrinho verde parecido com esse, que vocês receberam agora, só que o conteúdo é um artigo sobre um extrato, uma síntese da palestra que nós vamos fazer, das reflexões, dos comentários que vamos fazer. Portanto, esse material será entregue na saída. Terceiro, as transparências estão no site do Conselho. Aquelas pessoas que tiverem interesse, quiser copiar, pode copiar à vontade, está sendo gravado. Esse filme que está sendo gravado, daqui uns dias vai estar no site do Conselho também, as palavras do professor, do novo coordenador do curso de contabilidade, professor Paulo, enfim, vamos estar tudo aqui, mas as transparências também estão no site. E, pelo amor de Deus, vocês receberam um instrumentozinho de votação, não esqueçam de devolver, tá certo? Nada de descuidista, descuide esse aparelho, senão a gente tem que pagar uma grana, tá certo? Então, para começar, em vez de nós falarmos, nós vamos ouvir um pouco vocês. Nós vamos fazer esse teste de votação, vai ser feito aqui. Normalmente a gente faz individualmente isso, e depois em discussão de grupo. Não vai dar tempo, vamos fazer só individualmente com os resultados da votação. Pediria que abrissem na primeira página só. Tá certo? Instruções, concepções sobre o comportamento das organizações. Sei que tem alunos aqui de administração, de engenharia, de contabilidade, de direito, não importa. Não há pessoa que esteja vivendo hoje no mundo moderno que não esteja dentro de uma organização. Toda organização tem pessoas se relacionando com pessoas para conseguir objetivos, obter determinados objetivos. É claro que o campo muito próprio de estudo, o próprio de estudo do administrador é a organização, mas todos os profissionais atuam de forma multidisciplinar no mundo das organizações. Portanto, o que falarmos aqui não é apenas para o administrador, é para todos aqueles que militam no mundo da empresa, no mundo das organizações, no mundo do trabalho em que pessoas se relacionam com pessoas para a consecução de objetivos. Então, vamos ao exercício que nós vamos fazer
Vocês vão responder nesse Power Vote, aí, nesse instrumento de votação, e vamos ter o resultado aqui, tá bem? Para ver o que vocês acham. Este exercício proporciona uma avaliação de suas concepções sobre a natureza do homem no trabalho. Então, estaremos falando sobre a natureza do homem no trabalho. Certamente, elas são fundamentais na sua situação de trabalho. Ah, sim. Eu não acreditei que o professor Marco Antônio ia botar tanta gente na sala. Então, nós só trouxemos 100 aparelhos, 105. Então, tem 105 pessoas com aparelhos, os outros não estão. Mas vocês poderão responder todos aqui no velho e tradicional papel. Tá certo? Poderão acompanhar também as suas respostas. Então, certamente essas são... possivelmente, você concordará integralmente com alguma das afirmativas. Concordará integralmente. Discordará de outras, também integralmente. Ficará em dúvida em outras tantas. Não há respostas corretas, a não ser aquelas em que você individualmente, não teremos em equipe, tiver concordado. Olha aqui, nós não estamos fazendo uma pegadinha, nós estamos fazendo um exercício para discutir concepções sobre a natureza do homem no trabalho, que não tem certo e errado, branco ou preto, verde ou amarelo, azul ou branco. Tá certo? É o que você acha. Vamos ver o que esse grupo, que é um grupo de nível superior, numa mesma faculdade, numa mesma universidade, numa mesma ou faculdades muito próximas, numa mesma universidade, na mesma cidade, o que vocês pensam sobre isso? O grau atribuído a cada proposição deverá se basear na sua apreciação como um todo. Não segmente a frase pela metade ou por pedaços. Faça-o na frase inteira, no conceito em que a afirmativa, se você discorda ou não concorda. E pense, portanto, integralmente. Primeira etapa, que vai ser a única, trabalho individual nosso. Não vamos ter trabalho em equipe. Trabalhando individualmente, cada participante deverá indicar a sua preferência para cada uma das proposições constantes no conjunto A. Concepções sobre o comportamento humano das organizações. Não correlacione cada proposição com as demais. Analise-as de per si. O tempo vai ser o tempo que a gente aplicar aqui no exercício direto. Já que temos a aplicação, vamos ao primeiro. Primeiro, vamos fazer um teste para ver se a gente aprendeu bem o uso da máquina. Aqui, essa maquininha aqui, como é que chama isso? O Power Vote aqui. Ó. Vocês estão com... É importante... E quando vocês forem votar, vocês fixem bem onde está o OK. Vamos dar o número, opção 1, 2, 3. Se você concorda que é 1, por que os ursos brancos não comem pinguins? Porque os pinguins cheiram mal? Porque os ursos são vegetarianos? Porque eles nunca se encontram. Então você aperta o número que você acha e o OK. Pode ser? Pode fazer. Quando estiver pronto, me fala. Estamos votando, né? Só para a gente treinar, hein, gente? Enquanto estiver aqui para vocês, como é que chama? Piscando, é porque o voto não foi considerado. Depois que votou, ele não vai piscar mais, tá bem? Já foi? Então vamos ver o resultado? 21% acham porque os pinguins cheiram mal. Coitadinho dos pinguins. Eles cheiram mal. Hein? Hein? Porque os pinguins são os ursos são vegetarianos. Os ursos são vegetarianos. 11% achou isso. Né? Porque eles nunca se encontram. Quanto deu? 68%. É claro, gente, que o 68% está de parabéns a 68%. Dificilmente um pinguim que fica no polo... Sul ou norte? Sul. Dificilmente um pinguim fica no polo sul, vai encontrar com um urso que fica no polo norte. Porque eles nunca se encontram. Tá certo?
Então já sabemos a maneira de aplicar o Power Volt. Ok? Essa foi boa, né? Então vamos lá. A primeira pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta. O homem, de modo geral, é passivo e reluta em aceitar responsabilidades. Porém, exigente no receber e busca tirar proveito de tudo que dá. Se eu discordo, inteiramente eu vou para 1. Se eu concordo inteiramente, eu vou para 5. E tem uma variação de 1 caminhando para 5 entre discordo e concordando. Vamos votar? Já foi. Ainda não foi não, hein? Apertar bem o OK. Se tiver verdinho, ele está certo. Hein? O quê? Só 80 votaram, hein? Está pensando, né? É porque a gente não está discutindo. Teria depois a discussão, mas a turma é muito grande, te deixa para outra oportunidade. Eu gostaria também de registrar aqui a presença do professor Clésio, que é o nosso representante aqui do Conselho, aqui na região de Cabo Frio e toda a região daqui abrangindo pela cidade de Polo, que é Cabo Frio, que é professor também aqui da casa. Né? Ok, vamos para outra. Depois a gente dá a resposta. E vamos discutir esse exercício na palestra. Tá bem? A criatividade e a iniciativa... Ih, já era isso aqui. A criatividade e a iniciativa não são o forte da maioria das pessoas. Assim, elas devem ser frequentemente induzidas a realizar os objetivos organizacionais. De 1 discordo, 5 concordo, 2, 3, 4. Vamos lá? Isso tem um sentido. Nós estamos falando sobre concepções sobre a natureza do homem no trabalho. Você tem o caderninho? Não. Ô, Marta. Ô, Rafael, tem gente aqui que não tem o livretinho, que não pegou. Acabou? Não, não tem 150 pessoas aqui. Acabou? Lamento. Ô, professor, você me falou que era uns 120, hein? Brincadeira, ele não falou nada, não. Muito obrigado, professor. Prontinho, vamos para outra? Já deu? Terceira pergunta. Que perguntas difíceis, aí está muito mais fácil do que do pinguim com o urso. Né? As pessoas não gostam de trabalhar. Quando podem, evitam o trabalho e só trabalham porque precisam subsistir. Algumas vezes, o desagrado pelo trabalho é tão forte que nem as recompensas monetárias bastam para vencer a indolência. Você tem as suas respostas, tem um livrinho aí com vocês, hein? Esse caderninho de exercício. Quando estiver pronto aí, você... Tá difícil, gente, para votar, não? O segundo questionário é mais fácil. Ok, vamos para a próxima. 4. Pergunta 4. Vamos lá, 4, hein? Atenção, hein? Para que a chefia consiga obter um desejável índice de produtividade, é necessário haver um controle direto na execução da tarefa dos subordinados. A maior parte das pessoas precisa ser dirigida no que fazer. A maior parte das pessoas. 1 a 5. Vamos lá. Em votação.
Ok, vamos para a quinta pergunta. Vamos lá para a quinta, hein? O ser humano, para produzir mais e melhor, deve ter como incentivo mais importante o atendimento de seu desejo de manter um nível decente de vida e o recebimento de um justo salário pela contribuição dada. Vocês imaginem, hein? Vocês estão respondendo aqui. Se isso tivesse que debater, hein? Ok, vamos à próxima. A pergunta 6. Isso dá um pouco de cansativo. É claro que no livrinho é mais rápido, né? Mas a gente vai ter o conjunto de todos aqui. Deve-se dar ao empregado um treinamento contínuo que atenda às necessidades da eficácia organizacional. Há que preponderar o interesse do trabalho, pois o homem deve se ajustar às funções para as quais foi designado. Se a prova do professor Felipe fosse fácil assim, hein? Ia ser mole para você, né? Hein? Tudo certo, ninguém está errado, não tem resposta certa nem errada. Ok? Pergunta 7. Desculpe, mas vamos trabalhar com esses dados. O homem na situação trabalho procura utilizar o mínimo indispensável de suas potencialidades. Prefere desviar seus dotes para assuntos que não desgastem mentalmente, isto é, para atividade de lazer. Em votação. Hein? Hein? Como é que é, né? Agora em votação, em votação. Pronto? Tem que votar de novo. Quem não votou no 7 ou já votou, não foi considerado. Por favor, veja se tem que votar de novo. Porque não foi considerado aqui na hora. Deu aquela hora que entrou. Está indo, agora está rodando. Aperta o OK, legal. Ok, vamos para a próxima. 8 é a última desse primeiro questionário. Desculpe, mas vai valer a pena para a gente ver como nós pensamos na questão da natureza do homem no trabalho. A visão inovadora é um privilégio de uma minoria de pessoas. A maioria delas resiste às mudanças e tem que ser empurrada para sair das práticas habituais e da rotina. Ok? Responda. Não há resposta certa, a não ser aquela que você pensa, e é a sua visão. Vão lendo com calma e vão votando. Interessante que vocês mantenham as respostas de vocês num caderninho para poder depois comparar, né? Ok, vamos para a última. Agora é o segundo, já. Tá certo. Então eu não estou analisando nada. Espero não estar lendo de forma a induzir nada também, tá certo? Vamos ao segundo questionário. Vamos ver lá? Primeira. Continuando a votação, segundo questionário. As pessoas geralmente são ativas e capazes.
gostam de assumir iniciativa das tarefas, aceitam desafio e canalizam esforços para alcançar seus objetivos. As organizações tendem a desfigurar essas características do ser humano. Hein? Cada grupo é um grupo, cada resposta é uma resposta diferente, né? Cada pessoa é uma pessoa. Essa aqui é a riqueza do ser humano. Pronto, segunda. Vamos para a segunda. O trabalho pode ser naturalmente agradável ao homem. Homem aí sempre o ser humano, pelo amor de Deus, hein? Tá certo? Se houver um interrelacionamento genuíno entre aspirações pessoais e organizacionais. Ok? Ok, vamos para a próxima. Ele tem lá enquanto tiver votação, quando todos votam, ele indica ali o computador, né? É possível o ser humano aprender a aumentar a sua gama de responsabilidades. É possível o ser humano aprender a aumentar a sua gama de responsabilidades. A recusa em assumi-las, a ausência de ambição e a ênfase na segurança geralmente são resultados de experiências vivenciadas. Não são características inerentes à natureza do homem. Tá difícil essa pergunta aí, não? Vamos lá, então, olha aqui. Eu não queria explicar muito para não induzir a resposta, né? Tá certo? A não ser o que você, né? Mas o ser humano, pensa vocês, que senão eu vou induzir a resposta e aí distorce a proposta. Hein? Tá claro. Eu acho que eu entendo as dificuldades das pessoas que estão tendo dificuldade na leitura desse, que faz parte do processo. É natural que isso aconteça. Essa é a razão do exercício. Vamos esperar um pouco, ainda faltam 15 para votar. Claro que já fiz isso em outros grupos pequenos, com debate depois, no primeiro questionário e o segundo. Aí é 1 hora de discussão. Fica à vontade, professor. Fica à vontade, professor. Bom, nada. Vamos lá, próxima. Pode haver um empenho efetivo na execução do trabalho se as pessoas conseguem uma significativa satisfação de suas necessidades de afirmação pessoal, de prestígio e autorrealização profissional. Tá difícil? Tá difícil? Não? Ok, vamos para a quinta. O homem é capaz de se autodirigir e de se autocontrolar quando há um comprometimento legítimo na fixação de metas e no alcance dos objetivos organizacionais.
Ok? A sexta e penúltima, né? Vamos lá. Não, antepenúltima. As pessoas tendem a utilizar a imaginação, o talento e a criatividade na solução de problemas organizacionais quando compreendem e estão satisfeitas com o trabalho que executam. Ok, sétima. Existe, atenção, hein? Deu um problema ali. Existe uma potencialidade intelectual inerente ao ser humano, mas que infelizmente se utiliza de forma parcial por inadequações oriundas das práticas organizacionais. Primeiro pode dar agora. Ok, a oitava para eu poder parar de enrolar vocês e falar alguma coisa aqui, né? Tá certo? Então vamos lá, oitava. A maioria das pessoas gostaria de poder aprimorar seus conhecimentos e habilidades. O homem busca se aperfeiçoar, reformular maus hábitos e formar novas atitudes. Hein? A maioria das pessoas gostaria de poder aprimorar. Vamos lá, gente, para a gente... Está respondendo? Ok. Muito bem. Vamos a ver o resultado agora do primeiro questionário e do segundo. Na primeira pergunta, nós podemos entender, então, que houve um grupo aqui de pessoas que respondeu a 1, 2, 3, 4, mas a gente pode dizer, claro, pelos dados aqui, que a maioria colocou 4 ou 5, o que significa que concorda majoritariamente o grupo com essa primeira afirmativa do questionário 1. Nós vamos tratar exatamente hoje de uma das teorias de administração mais distorcidas, raro dos livros, e esse é o papel do Conselho. Claro que não é aqui na Faculdade Veiga de Almeida, pelo menos aqui no campus de Cabo Frio, mas é na maioria das faculdades, porque os livros de administração, de teoria de administração que ensinam teoria X e teoria Y, normalmente ensinam errado. Começam a dizer que teoria X é o contrário de teoria Y. Nós vamos ver que não são assim. Vamos recuperar isso. Vamos recuperar uma das bases do pensamento, do comportamento humano nas organizações, que serve para todos nós, profissionais de administração, de contabilidade, de engenharia, de direito, enfim, como todos aqueles que atuaram no campo da administração. E o autor MacGregor, inicialmente, junto com Maslow, Abraham Maslow, que o pessoal de psicologia conhece bem, tá certo? De quando desenvolveram isso com Frederick Herzberg, no enriquecimento do trabalho, com pesquisa, lá inicialmente, né, nas pesquisas clássicas, final de década de 20, 30, até chegar aos anos de 50, 60,
Eles desenvolveram e chamou de X e Y, exatamente para não dizer que uma é certa e a outra é errada, uma é correta e a outra está certa. Não. Ele identificou que eles identificaram que há um grupo grande de pessoas que pensam sobre um postulado conjunto de ideias, de suposições, de conceitos, e que eles chamaram, para não dar tom de certo ou errado, de bom ou de mal, de verde ou de maduro, como disse, chamaram de teoria X. E que há um outro grupo menor de pessoas, de gestores, de executivos, de diferentes circunstâncias empresariais, na indústria, no comércio, na prestação de serviço, no serviço público, que pensa sobre aquilo que eles chamaram de suposições sobre teoria Y. Nós vamos ver aqui hoje que nada mais prático do que uma boa teoria. Esse negócio de dizer que teoria na prática é diferente é uma teoria equivocada, porque o que nós podemos ter é teorias que não estão ajustadas à realidade que a gente atua, mas que a prática é que determina a formulação das teorias. E é a partir daí, na pesquisa em ciências sociais, no mundo do trabalho, que se identificou essas teorias, que infelizmente os livros de teoria geral da administração, de cada 3 que escrevem sobre isso, 2 estão errados. Uma coisa grave isso, muito grave. Então, nós estamos dizendo na primeira pergunta aqui que a maioria concorda que o homem é, em geral, passivo. O homem, em geral, é passivo. Vamos à segunda. A criatividade e iniciativa, olha aqui, ó, tivemos aqui, ó, o pessoal do meio do caminho, uma concordância grande aqui com 5, menor 1 e 2. Estamos vendo? Cada um pensa as suas respostas. Se fosse discussão de trabalho, iam ter outras, mas olha aqui, ó, 5. Há uma concordância maior também. Que diz o que? A criatividade não são fortes da maioria das pessoas. Mais uma. Resposta 3. Resposta 3. Ah, a voz não está boa, né? Agora entendi que eu não estou falando certo aqui no microfone. Esse churro seu aqui está danado, hein? Ô, Felipe. Hein? Aqui, ó, resposta 3. A maioria também, ó, tem uma dispersão grande, claro, tem, mas tem muita gente aqui com 5. Cada um olha a sua. Por exemplo, será que ao responder o questionário, o primeiro questionário A, esse primeiro, eu pensei nos outros, no grupo, nas pessoas, nos funcionários? Vamos ver o que vai acontecer no B? Próxima. Mais forte, né? Por que a chefia consiga obter um desejável índice de produtividade? É necessário haver controle direto aqui, ó. Tem muita gente concordando também. Certo ou errado? Não sei. É a teoria de cada um. Isso, ter teoria, comportamento. Está claro? Vamos chegar lá, hein? Próxima. O ser humano, para produzir mais e melhor, deve ser... Rapaz, essa aqui está mais forte. Hein? Né? O atendimento de manter um nível decente de vida. Próximo, vamos lá. Vamos trabalhar sempre, de novo, 6. Deve ser ao empregado um treinamento contínuo, né? Que atenda a lição de eficácia, a preponderar o interesse do trabalho. A maioria também. Perfeito. Vamos continuar? Aqui já não houve. 7, né? Procura utilizar o mínimo indispensável de sua potencialidade. Prefere desviar. Já se concordou mais aqui, se discordou, portanto. Faz parte. Próximo. Finalmente, 8º, também uma maioria. A visão inovadora é um privilégio de uma minoria de pessoas. Segundo, vamos ver o segundo questionário. As pessoas geralmente são ativas. Não, está havendo uma coerência aqui com a resposta do primeiro. Lá não está dizendo que as pessoas são necessariamente ativas, mas aqui, ó, próximo. Próximo. Isso aqui. Isso aqui dá? Tá bom.
Já no segundo, há uma concordância grande. O ser humanamente é agradável em interrelacionamento. Resposta aqui do grupo. Próximo. Está no meio aqui, 3 ou 4, né? A maioria tem. O ser humano. Será que ao responder o primeiro eu pensei nos outros? Ao responder o segundo eu pensei em mim próprio? Será que eu sou diferente dos outros, como ser humano no mundo do trabalho? Eu sou diferente dos outros? Ou há um grupo diferente? Vamos ver isso. Próximo. 3. Pode haver empenho se consegue uma significativa satisfação. Uma concordância. Próximo. O homem é capaz de se autodirigir, se controlar quando comprometimento. Também maior concordância. Tá também, há uma dispersão, claro, mas... Próximo. Existe uma potencialidade, também uma dispersão. Saltou o 6. Ah, bom, tá certo. O 6, aqui? As pessoas tendem a utilizar a imaginação, talento na solução de problema quando compreendem. Maioria. Dispersão, vamos lá. 7. Existe uma possibilidade inerente, mas que infelizmente se utiliza de forma parcial, com inadequações oriundas das práticas. A empresa atrapalha, as pessoas concordam. Isso tem influência na gestão, no gestor. Próxima, 8ª. A maioria das pessoas gostaria de poder aprimorar. Está aqui, 3 ou 4. Próxima, vamos continuar a primeira transparência. Primeira transparência. Então, próximo. Isso, agora. Mais uma. Aí. Muito bem, quando os avanços das ciências sociais, especialmente da psicologia social, nos revelaram que o mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para o comportamento das pessoas e para o estudo e a prática das pessoas na gestão das organizações. O comportamento é nada mais do que a expressão manifesta de formulações muito mais profundas do comportamento humano. A maneira como eu percebo determina a maneira como eu me comporto. A fotografia que eu faço da realidade determina a forma como eu vou me comportar. Quem ver um conto, aumenta um ponto, diminui um ponto, reflete no seu comportamento, na expressão, quando conta aquilo que viu. Então, percepção, comportamento. Se eu quero mudar comportamento, que é um efeito, eu tenho que mudar a causa desse comportamento, que são as percepções que determinam esse comportamento. Se eu tivesse um iceberg aqui, em vez de estar assim, tivesse assim, o iceberg estaria aqui, ó. É a parte expressa, é o comportamento, é a parte que aparece de gelo acima do nível d'água. Mas abaixo do nível d'água tem todo um conjunto de percepções e de concepções que vão determinar o comportamento. É uma quantidade muito maior de gelo abaixo do nível d'água que nós não vemos, que só vemos a parte do iceberg de fora. Nas empresas, o comportamento são as estruturas, as rotinas, os processos, as práticas de trabalho, o comportamento das pessoas. Por que a mesma regra, a mesma norma, a mesma instrução de serviço é percebido diferenciadamente por diferentes pessoas? Dependendo da posição que a pessoa esteja na empresa, do nível hierárquico, do nível de formação profissional, da origem dela, ela decide o comportamento. Brincando aqui com o professor Marco Antônio, ele falou assim, uma das razões que escolheu, que indicou, entre outras de qualidade, o professor Paulo para ser o coordenador de contabilidade é que ele era mineiro e torcedor do Galo. Vejam, é uma forma de percepção. Claro, se ele fosse do cruzeirense, talvez, né, não gostasse tanto do professor que é do Galo.
É natural, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, tem essas confusões. Essas percepções são diferentes. A fotografia que eu faço da realidade determina a maneira como eu me comporto. Se eu quero mudar comportamento na empresa, não basta mudar a rotina, o processo, a prática. Porque eu tenho que mudar também as percepções que as pessoas têm e que vai determinar aquelas práticas. Às vezes você muda uma rotina, acaba com aquele monstro, mas pensa que acabou o monstro, mas é muito mais difícil remover a carcaça, a mentalidade, os valores, as culturas, as crenças que fazem sobreviver, subsistir e muitas vezes ressuscitar aquela prática que nós fizemos uma ordem de serviço. Uma ordem de serviço que se dá, ela existe muitas vezes, enquanto aquele que expediu a norma estiver fiscalizando para ver se aquela norma vai ser cumprida. Quando ele sai, tudo volta como dantes no quartel de Abrantes. Por quê? Porque percepções determinam comportamento. No tempo antigo ainda tem as grandes máquinas fotográficas, né? Tinha aquela câmara escura, né? Não é isso? As percepções é como se fosse a lente da câmera fotográfica. As concepções é a câmera escura da máquina fotográfica. Que nós, para efeito aqui didático, olha que coisa interessante. Nós estamos dividindo em 3 níveis. Normativo, cognitivo e volitivo. Normativo são os valores, as crenças, as idiosincrasias pessoais. Quisermos chamar isso cientificamente de caráter. Quisermos chamar isso da ética da empresa, das pessoas, podemos chamar isso de mentalidade. Uma coisa é o caráter, a mentalidade. Vai estar influindo em percepções também, por sua vez em comportamento. Outra coisa é a capacidade, conhecimento, informações, know-how. Já se disse, tinha um Mobral antigo, era um órgão que alfabetizava as pessoas aqui, as pessoas adultas que não eram alfabetizadas, que ele dizia assim, quem sabe mais, faz mais. Bom, nas organizações a gente sabe que não é bem assim. Olha no futebol brasileiro, às vezes o cara sabe muito, é um super craque, mas por outras razões, ou por valores, ou por necessidade, por vontade, por falta de interesse, porque o técnico perdeu o vestiário, ele não faz. Não é? Então, é preciso juntar os 3. A empresa, muitas vezes, pensa que... Qual é o diagnóstico? Às vezes o problema é conhecimento. Se eu não sei, eu tenho que ensinar aos subordinados. A mim próprio, eu tenho que aprender. Mas, às vezes, eu sei fazer, tenho mentalidade, mas não quero fazer. É isso? Às vezes eu quero fazer, tenho mentalidade e não sei fazer. Às vezes eu não tenho mentalidade, eu estou tão à frente na organização que o remédio que eu estou trazendo, aluno, é muito comum isso. A gente aprende uma técnica importante na faculdade, que o professor nos ensinou, que é válida, mas a gente não tem a capacidade diagnóstica de entender se aquele remédio vai se adaptar àquela cultura. E a gente traz aquilo como verdade, cristão novo. Chega lá, quer implantar aquilo de qualquer maneira na empresa. E a empresa reage, porque é resistência à mudança natural. E a gente diz assim, esse chefe é uma besta, não está entendendo o que eu quero trazer. Ou a besta somos nós que não estou sabendo vender para isso, não estou sabendo comprometê-lo, não estou sabendo envolvê-lo. Ou aquela técnica é tão à frente da realidade da empresa que escapa, fica descolada da realidade. E às vezes o remédio, em dose maior, vira veneno. Então é preciso não só a verdade da técnica, mas também o contexto em que isso se aplica. Qual é a mentalidade? Qual é a capacidade? Qual é a vontade? Vou dar um exemplo. Já ouviram falar marido assim, né? Palavra de rei não volta atrás, não tem um maridão que fala assim? Né? Sempre aquele que fala assim é aquele que diz assim, sim senhora, em casa. Né? É sempre esse, o machão, né? Palavra de rei, não... Já ouviram o chefe falar isso, não? Palavra de rei não volta atrás. Olha uma teoria de chefia. É necessário que os subordinados sintam a responsabilidade a autoridade daqueles que têm a responsabilidade pelas decisões. Nós estamos na parte do iceberg, lá no fundinho. Como é que ele vai perceber uma decisão que não deu certo? Ele vai dizer, como é que ele percebe isso? Ainda está dentro d'água,
na lente? Como é que ele fotografa a realidade? O que é pior, hein? Eu voltar atrás ou manter a decisão assumida? Ele fica numa dúvida, pega um sistema de computador, árvore de decisão, que vai decidir o que ele quer. Tudo tecnológico. E ele vai dizer agora no comportamento aqui, ó. Agora não tem mais jeito. Decidir está decidido. Aconteça o que acontecer. Mas por quê, chefe? Porque palavra de rei não volta atrás. Isso acontece na relação chefe-subordinado, dentro da equipe de trabalho, dentro de casa com a família, da mulher com o marido, do marido com a mulher, dos pais com os filhos. Acontece a todo momento. Não adianta esse cara ser professor de teoria e técnica de chefia, porque se ele tiver só o conhecimento, ele vai dizer, isso que eu estou ensinando aqui é para dar em sala de aula. Mas no batente, que nem rente, que nem pão quente, não dá para fazer. Porque ó, ele só tem conhecimento, não tem a mentalidade, cultura ou a necessidade, o desejo. Vontade, capacidade, conhecimento. Temos que mudar os três. É exatamente isso que nós tratamos com os exercícios, os dois questionários rápidos aqui para vocês, do questionário A e do questionário B. Quer ver um outro exemplo? Ih, funcionário, indolente, preguiçoso e interesseiro. Para se tirar o melhor trabalho deles, deve-se, né, remunerar o maior possível ou cobrar o trabalho deles. Como é que eu vou avaliar desempenho de alguém que não esteja tendo um bom desempenho? Normalmente eu vou dizer, eu tendo teoria, prática. Que causa de efeito. Fulano de tal está muito sem trabalhar, muito desempenho muito baixo. Provavelmente porque a gente não está controlando ele. Ou provavelmente porque a gente não arrumou uma gratificaçãozinha para ele, um aumentozinho. Como é que eu vou agir? Aperto fulano, cobro o trabalho dele. Ou como é que a gente pode arrumar uma graninha para ele se motivar? Pode ser que fulano de tal não esteja trabalhando por outras razões. Mas a nossa lente fotográfica, a percepção está contaminada, desfocada, distorcida para perceber outras alternativas. Porque a gente tende a fotografar, a revelar a fotografia em função da câmera escura. E o comportamento vai ter assim. Se eu quiser mudar comportamentos, efeitos, eu tenho que mudar as causas desse comportamento, que são as teorias que embasam os comportamentos. Por isso que as mudanças das organizações não subsistem, ou só subsistem muitas vezes, enquanto aqueles, como disse, estão lá para policiar, para manter aquela decisão assumida. Vamos ver lá o que eles falavam. Então, teoria X e teoria Y. É um resumo do livro, Aspectos Humanos da Empresa. Tem no site do Conselho, se não tiver no site da biblioteca aqui. O Gerente Profissional, é um segundo livro, post-mortem, que também vale a pena. Esses livros, para aqueles que estudam administração e psicologia, é absolutamente indispensável a leitura. Mas o que o McGregor diz? O trabalho, a teoria X, ele não está dizendo que é certo ou errado, que é bom ou mal, mas que existem pessoas assim. O trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas. Vejam bem, isso são livros, isso é uma teoria e teorias baseadas em pesquisa científica. Nós hoje compramos livros em administração publicados nos Estados Unidos e no Brasil que não tem nenhuma base científica, nenhuma base de pesquisa. Nada. Se chuta e a gente compra. Principalmente os livrinhos de autoajuda, que a gente pensa que são livros de administração. Nós não vamos ser ciência, técnica e arte, enquanto o estudo da gestão das organizações for... Nós estamos vivendo um retrocesso do desenvolvimento do estudo das organizações, quando a gente fica pensando que são livros de autoajuda, né? Como fazer amigo e fazer monge executivos da vida, né? Os 7 hábitos do monge executivo, não é isso? E coisas do gênero, que a gente achar que essas coisas servem para assinar a administração. O trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas, diz teoria X. Se o trabalho é em si mesmo desagradável, é um conceito. Qual é a prática? Eu tenho que criar condições objetivas para que as pessoas trabalhem, porque o trabalho é desagradável para as pessoas. Ah, a teoria Y diz o contrário? Não.
Ela não diz que o trabalho é agradável. Ela diz que o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. Reparem o "se". Pode ser que o trabalho seja tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. Aqui eu tenho que criar condições objetivas, se o trabalho é desagradável, para o indivíduo trabalhar. Aqui eu vou criar condições de como criar condições que o trabalho tenha os encantos do circo ou o atrativo de um cassino. Aí eu produzo, modo de dizer. A escola é uma chatice se ela não tiver os atrativos do cassino e do circo. É isso. Então, como é que eu faço isso? Esse é outro desafio, que os executivos Y, aqueles que pensam como Y, tem outro desafio, não é o contrário. Eu posso fazer a pessoa, se o trabalho é desagradável para a maioria das pessoas, vou dar um exemplo para vocês. As organizações, o que é que fazem? Chute o traseiro. Você quer fazer o cachorrinho andar. Se você quer fazer um cachorrinho andar, você dá um chute no traseiro dele que ele, anda. Ou, se ele é grandinho, ele volta e te morde, não é isso? As organizações também. Se você não produzir, eu vou te demitir. Se você não produzir, você não vai ser promovido. Se você, não é isso? Ameaça? Punição. Outra é a mesma lógica. Outra lógica, você quer fazer o cachorrinho andar. Você balança um ossinho para ele assim, o ossinho. Aí o cachorrinho quer morder o ossinho, ele também vai atrás do ossinho. Quando ele vem atrás, ele também está andando. Você não tem motivação, você tem movimento. Aquele que pensa que o trabalho é desagradável, ou ele vai com um chute no traseiro, ou balança o ossinho. Em ambos você tem movimento. Como é que a empresa faz? Qual é a empresa que não tem? Produziu mais, ganha mais. Trata bem, que as pessoas vão ficar bem. Ambos são teoria X. Teoria Y não é isso. As pessoas, em sua maioria, não são ambiciosas. Tem que consertar aqui. Não está apertando aqui. Ah, é? A maioria das pessoas não são ambiciosas. Evitam assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas. Se a maioria das pessoas são assim, nós temos que criar condições, cargos de trabalho, definir cada macaco no seu galho para botá-lo no lugar. Definir bem a tarefa, estruturar bem a tarefa e não dar chance dele fazer muitas coisas. Porque as pessoas precisam ser efetivamente conduzidas. Aqui diz não. Esse negócio vai ser, eu vou ter que lembrar de cabeça, né? O autocontrole, frequentemente solicitado nas organizações, é condição indispensável para a consecução dos objetivos da empresa. Quer dizer, o autocontrole é frequentemente solicitado. Não quer dizer que é sempre. O que é? A capacidade da pessoa se autocontrolar e se autodirigir no trabalho. A criatividade e a iniciativa não são o forte das pessoas na resolução dos problemas, é o primeiro questionário. Se a criatividade e a iniciativa não são os fortes na resolução dos problemas, eu tenho que definir bem a tarefa, processá-la bem. Agora são processos de trabalho, né? Tem que fazer bem os processos de trabalho, bem definidos, e enquadrar as pessoas naquilo. Esse é o desafio do gerente. Por quê? Porque senão elas não têm criatividade e iniciativa. Aqui não diz o teoria Y não diz que a criatividade e iniciativa é o forte, né? A criatividade e a iniciativa são a tônica encontrada nas pessoas efetivamente envolvidas na resolução dos problemas da empresa. Então, como é que é? Eu tenho que desenvolver cargos, funções, tarefas, trabalhos, aquilo que o indivíduo faz que exponencie, que possibilite a criatividade e a iniciativa. Está claro, estou dizendo? Esse é um desafio diferente. Se eu acho que não há possível criatividade e iniciativa na maioria das pessoas, eu vou definir funções e dar atribuições e tarefas às pessoas que eles não possam expandir a sua criatividade. Se eu acho o outro Y, não. Eu tenho que criar condições para que essa criatividade, na maioria das pessoas, surja. Ao contrário. Não quer dizer que vai surgir em todas. Mas ele diz lá, vamos conhecer pela experiência e não pelo preconceito. Próxima. A motivação ocorre apenas ao nível das necessidades básicas, sobretudo em segurança. Quem está estudando administração e psicologia aqui já viu a hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, né?
que trabalhou diretamente com o McGregor, os dois. Que as pessoas são basicamente motivadas pelo objetivo de segurança, salário, condições de emprego, as condições, né, ambientais de trabalho, as condições psicológicas de trabalho, que a pessoa está com isso. Os esquemas de remuneração da maioria das empresas, baseado em resultados, o que é? É basicamente isso. A teoria Y não diz isso, mas também não nega essa aqui. Diz que o ser humano é mais complexa. A motivação ocorre ao par da necessidade básica, sobretudo de segurança, também a nível das necessidades sociais, de autoafirmação e de autorrealização. Que a pessoa humana é um ser psicológico complexo, social. Ele precisa das necessidades básicas, mas também precisam das outras. Por exemplo, o que eles dizem? O trabalho motiva ou não motiva? Salário motiva ou não motiva? Depende. Depende de quê? A maneira como... esse negócio de salário é importante, que merece... Viu? Você respondeu correto, é isso mesmo, depende. Há muitos livros de teoria das organizações aqui, nossa, que diz que não motiva, que salário é higiênico e preventivo. Veja bem, a maneira como você trata as pessoas a leva a ter um ponto zero. Se você comer hoje, ficar 2 dias sem comer, você vai estar com uma fome danada. Que por mais que você tenha comido hoje, você quer comer daqui a 2 dias de qualquer jeito. É exatamente assim o salário. Os planos de benefício, de saúde, o ticket de refeição, o ticket de transporte, o valor desses benefícios. Eu tenho um aumento hoje, eu vou querer ter um aumento amanhã, por maior que seja o aumento que eu tenha hoje. E por daqui a amanhã eu vou perguntar para o meu chefe, o que você tem feito por mim ultimamente? E o chefe vai ficar se sentindo absolutamente insultado. Mas eu te dei um aumento mês passado? Você deu mês passado, agora eu quero saber o que eu vou receber agora. Mês passado já era, meu amigo. E o ticket de refeição não vai aumentar, não? E o vale-refeição? Né? E o vale, como é que chama, né? Refeição é vale... dos planos de saúde, né? o ticket de transporte? É sempre assim, não há aumento de salário que não me leve a querer aumento de salário. É verdade, o salário tem um duplo papel. Ele tem o papel higiênico, que é preventivo e ambiental. Portanto, por que higiênico? Porque se eu não tratar melhor as pessoas, elas vão ficar desmotivadas. Se eu tratá-las bem, quer dizer, pagar bem, dar os benefícios, cada vez mais, condições objetivas e melhores e adequadas de trabalho, as pessoas vão ficar insatisfeitas. Se eu fizer isso tudo muito bem, elas vão ficar não insatisfeitas, não vão ficar no ponto zero. O que vai motivar é como eu trato as pessoas, é como eu uso as pessoas. É o que ela faz. Esse é o conceito básico de teoria Y. Eu tenho que dar melhores condições de salário, melhores benefícios, tratar melhor as pessoas. E isso vai ser sempre num ponto zero. Eu faço isso, vai voltar de novo ao ponto... Se eu não fizer, vai atrapalhar de novo. E tem que fazer de novo. E é uma permanência. É assim. O ser humano é um homem, um ser absolutamente insatisfeito. Ele nunca... O dia que ele fica satisfeito é porque morreu. Eu tenho que dar mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E ele vai ficar insatisfeito se eu não der mais. E não vai ficar satisfeito se eu só der isso. O que ele faz? Não adianta os livrinhos de autoajuda virar para você e falar assim, e também os pastores e padres e pai de santo, falar nas suas comunidades religiosas, aquela importância da igreja. Existe pessoas assim? Existe. Nós estamos falando para a maioria. Você é importante, porque você coloca esse tijolo e você está construindo uma catedral. Um maluco pode ser assim, ou 2 malucos, ou 3. Mas o cara que está botando tijolo, se o trabalho é insípido, sem sentido, insignificante, de sol a sol, que não tem desafio para aquela pessoa, que é um trabalho chato, insosso, não adianta dizer que ele está fazendo uma catedral, porque não está. Ele está botando tijolo. E no sol, com uma comida que ainda estraga. Não adianta que ele vai ficar... eu já vi uma vez, eu fui na fábrica de aviões. Tinha um avião na porta, Boeing, Estados Unidos. Tinha lá o Boeing. Você é importante. Você constrói um Boeing 747. Não é o 777 que sumiu da Malásia, não, né? Foi Boeing? Foi.
O camarada, eu fiquei vendo o operário apertando o parafuso lá, uma peça o dia inteiro. Aquele sujeito não constrói bogue coisa nenhuma, ele aperta uma ferramenta. Aquele trabalho insípido, insosso, sem significativo, ou a gente acaba com o trabalho e bota para a máquina, ou a gente automatiza esse trabalho, ou você vai ter um problema de moral. Vai ter que pagar mais para compensar aquele indivíduo de fazer um trabalho que é insosso, insignificativo e sem sentido. Cada vez mais. E ele vai querer cada vez mais. Ele cada vez vai querer comprar o iPhone 7, que não saiu ainda, para poder compensar aquele trabalho burro que ele faz o dia inteiro na empresa. Ou você acaba com o trabalho insosso, insignificante, insípido, ou você automatiza, ou você vai ter problema de moral. Porque não adianta, vai ter que tratar bem e vai ter o indivíduo no ponto zero. Está claro, não? Mas se tiver tudo isso pago, tudo direitinho, vai continuar no ponto zero. Você tem que considerar aquilo que os gerentes normalmente, teoria X, não olham. É o que o indivíduo faz, o que efetivamente motiva as pessoas. É o trabalho que elas fazem. As pessoas motivadas não querem trabalhar menos, querem trabalhar mais. Normalmente pensam no trabalho nas suas horas de lazer, no fim de semana, de noite, sonham até com o trabalho. Mas se você não tratar bem essas pessoas, elas vão estar insatisfeitas, mesmo fazendo um trabalho que gostam. E o salário tem um valor simbólico na pesquisa, que você se referiu, é verdade. O salário é basicamente higiênico, preventivo e ambiental. Se você não pagar melhor, a pessoa vai ficar insatisfeita e desmotivada. Se você pagar melhor, a pessoa vai ficar no ponto zero. Mas para muitas pessoas, o trabalho tem um valor simbólico, de reconhecimento, de prestígio. Pô, deu aumento para todo mundo, e por que não deu para mim? Será que eu não tive o reconhecimento de alto prestígio? Então, não é que vai dar para todos, mas também tem esse valor psicológico. Ele não é só valor pelo poder de compra, ele também tem o valor do reconhecimento. Simbólico, por isso que o trabalho depende realmente. Tem razão. Mas normalmente só se coloca salário na pesquisa de McGregor, de Herzberg, de Maslow. Está bem claro nas pesquisas o valor duplo do salário. Isso não é compreendido normalmente nos livros de teoria geral da administração. Então, as pessoas podem ser criativas e se autodirigirem no trabalho se adequadamente motivadas. Então, o desafio é como motivar adequadamente as pessoas. Que desafios? E aí o trabalho, como tratá-las, tem que fazer isso. Eu que não sou bobo nem nada, quando eu vou dar aumento no conselho, eu dou os pedacinhos. Né? Porque daqui a pouco o cara reclamar menos, ficar menos insatisfeito. Vamos lá, próxima. Então, olha aqui, ó. Todo ato gerencial se fundamenta numa teoria, consciente ou não. Nós, estudantes, profissionais, às vezes, ficamos... Esse negócio é teoria. Aí a gente diz assim, teoria na prática é diferente. Não é. Todo nosso comportamento é baseado numa teoria. Suposições, pressupostos, conceitos, que podem ser certos ou errados para nós. Pode não ser para o outro, certo ou errado para o outro. Mas são os nossos. Nós temos que ter consciência do que nos leva a determinados comportamentos. O comportamento não é fruto do acaso. Ele vem sempre das nossas suposições, dos nossos conceitos, das nossas teorias. Portanto, nada mais prático, não esqueçam isso, do que uma boa teoria. Por isso vocês estão aqui na faculdade. Nada mais prático do que uma boa teoria. Toda ação ou comportamento tem propósito, tem motivo, não é despropositado. As pessoas têm sempre um motivo. O motivo pode não ser nem consciente. Lembram lá da parte do iceberg dentro d'água. Mas se nós não tivermos consciência desses motivos, vamos ter dificuldade de mudar comportamento. Próxima. A tarefa tem que ser em si motivadora. Maslow, Herzberg, né? Isto é, levar a uma compensação psicológica. Se eu faço um trabalho insípido, insignificante, os grandes heróis, os grandes personagens do mundo são capazes, alguns até fanáticos, conseguem sobrepor
essa relação. Mas nós estamos falando para as pessoas naturais, normais, a média das pessoas. Então, é preciso levar uma compensação psicológica, não é só a compensação material financeira. E a compensação psicológica é o sentido de realização, de que eu estou fazendo alguma coisa que tem sentido, aquele de significância, importância, que me autorrealize. O desinteresse pelo trabalho é consequência e não causa. Esse é um conceito importante. Quando a pessoa está desinteressada, isto é consequência daquilo que ela faz, ou da forma como ela é tratada na organização. Não é causa. Tá? Tem que estar ligado, né, para a gente poder ter esse diagnóstico. As causas costumam ser diagnosticadas pelos efeitos. Fulano de tal é assim, sem verificar por que o fulano é assim. E aí a gente faz a pior coisa do mundo. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. É a pior forma, quer dizer, de discriminação. É produzida pelo preconceito. Fulano tal é assim, ou porque é bicha, ou porque é lésbica, ou porque é negro, ou porque é branco, ou porque é verde, ou porque é amarelo, ou porque é baiano, ou porque é mineiro, ou porque torce pelo Flamengo. Enfim, a gente acaba trabalhando com preconceito, e isso estigmatiza as pessoas. Próxima. As causas podem ser internas, que é a motivação, né? Ou externas, estímulos. A verdadeira motivação é interna. É como se eu tivesse o próprio gerador interno, produzindo a minha própria energia. Ou causas externas, que é estímulo. Eu ligo uma bateria e o camarada também funciona. O que é? A punição ou o prêmio? A ameaça ou um incentivo para ele produzir ali. Tirou a bateria, quer dizer, tirou a ameaça de punição ou do prêmio, ele não anda mais. Agora, quando ele é o próprio gerador, que ele faz trabalho que o realize, que o concretize, que o dê significância para ele, ele vai para frente. O homem é um ser motivado. As potencialidades sufocadas normalmente são liberadas em outra direção, pelo lazer, para os hobbies, para o weekend. Não quer dizer que a gente não vai ter lazer, hobbies e weekend, família. Claro que sim, mas a gente tende a superestimar isso, porque o trabalho não pode ser um divino castigo. Ele é uma fonte espetacular de realização humana se as condições, sempre se as condições criadas pelas organizações forem favoráveis. É para você, engenheiro, amanhã que vai dirigir aqui presente, um grupo de trabalho, no seu grupo de engenharia, na sua obra. Para o contador, para o administrador, para todos aqueles que têm a responsabilidade de realizar pessoas, se realizar com outras, para a consecução de objetivos, que tem responsabilidade de gestão. Próxima. A teoria X é o controle via hierarquia. Hierarquia, porrete, manipulação. Também, quando eu falo manipulação, sabe aquele chefe bonzinho que a gente trabalha porque gosta dele? O tio Joel. Todos conseguem resultado. Lembra do tio Joel? O treinador mesmo. Tio Joel, né? Aquele que ensina inglês todo mundo agora. Né? Ou a família Filipão. Tenho muito medo desses negócios, que isso a curto prazo costuma dar resultado. Depois é uma confusão. É controle via hierarquia. Pela autoridade ou pela gente boa, aquele chefe que está sempre, né, trabalhando para a gente, ou o autocontrole via criação de oportunidades, que é a teoria Y. As pessoas podem se autocontrolar e se autodirigir se forem criadas oportunidades para isso. O desafio do gerente é como criar essas oportunidades. Cada caso é um caso. Senão, se tivesse solução em administração, a gente botava problema, reunir os maiores gênios de administração, maiores professores aqui, certamente os professores aqui da Universidade Veiga de Almeida de Cabo Frio, iam fazer problema A, solução A linha, problema B, solução B linha, problema X, solução X linha. Botava no computador, botava o computador para dirigir a empresa. E estava resolvido. O computador dirigia a empresa. Quando a empresa quebrasse, demitia o computador, não precisava demitir ninguém. Né? O computador que foi incompetente. Não é assim. As organizações não têm soluções corretas. Em verdade, não há doença nas organizações. Há doentes
Cada organização tem um doente próprio, que tem que ter um remédio próprio. Doenças semelhantes vão poder caracterizar como um problema semelhante, mas as soluções vão ter que ser adequadas a cada organismo vivo que é uma empresa. Pessoas se relacionando com pessoas para a consecução do objetivo. O grande problema dos médicos é que eles perderam a capacidade diagnóstica. E que eles acham que têm doenças e não doentes. Os médicos mais lúcidos estão entendendo que existem doentes e não doenças. Senão a mesma doença serve para qualquer coisa. E a gente sabe que às vezes o mesmo remédio num doente para aquela doença identificada dá uma confusão no outro danado. Porque cada um tem uma reação diferente. As organizações também são assim. Então, ó, tratamento igualado, teoria X. Tratar todos iguais. Nada mais justo para a teoria X do que tratar todo mundo igual. A teoria Y não, tratamento diferenciado. Nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. Os dedos das mãos são diferentes. Nós temos que dar a cada pessoa, a cada ser humano, um tratamento adequado a ela. Portanto, teoria Y é diferente. Isso vai dar um papel, isso aqui é uma teoria que vai determinar uma prática. Tratar todos iguais. Isso aqui vai dar uma teoria que vai determinar outra prática. Tratamento desigual para as pessoas. É isso mesmo. Harmonia superficial, uma grande família. Né? Teoria X, Y, administração do conflito, a busca de encontro, a divergência. Né? O processo democrático não é todo mundo pensar igual, é a convivência da divergência. É a convivência da discordância, é a busca de pontos de encontro na divergência. Quais são os pontos? A gente mantém as nossas posições, mas quais são os pontos que a gente pode avançar? Então, encontrar pontos de convergência na divergência. Portanto, é a busca de pontos de encontro. Relação ganha-ganha. Próxima. Avaliação a priori, conhecer pelo pressuposto. A pior coisa que você pode fazer, isso é o preconceito. Ih, baiano, ih, preguiçoso. Carioca, ih, vagabundo, não quer trabalhar. Isso é, né? Isso é... Funcionário, ih, né? Pressuposto. Avaliação é a posteriori. É preciso conhecer pela experiência, pela constatação. É preciso pagar para ver. Papagaio velho também aprende a falar. Não é só papagaio novo. Tem que pagar para ver. Todo mundo aprende a... Vamos ver, vai haver pessoas que não vão aprender. Tá bem, mas a gente vai saber quais são. A gente não pode trabalhar pelo pressuposto, que ele não vai aprender. Decisões pela hierarquia, aqui, ó, manipulativo para decidir o que já tem decidido. Vocês já participaram de reunião que já está tudo decidido? Que o chefe chama todo mundo para decidir o que ele já decidiu? Você pode decidir o que quiser, contanto que decida o que o chefe quer. Teoria Y, participação genuína, justaposição, os pontos de decisão aos pontos de execução. Quem executa, decide. Decisão pelo conhecimento. Portanto, você não transfere só... o planejamento e a execução correlacionados e o processo decisório. Isso muda a prática do gestor, a prática do gerente, como esse gerente se comporta. A teoria YX é determinística, o homem determina. A teoria Y é não possibilística, eu não disse nem probabilística, eu disse possibilística. O homem pode ser potencialidade. O importante é criar um clima organizacional em que essa possibilidade possa se realizar. O desafio é como criar um clima dentro da empresa organizacional que possibilite a realização, a expansão, a expressão daquela pessoa. Ela está num lugar, não está trabalhando nada. Às vezes ela muda de departamento na mesma empresa e passa a produzir. Ih, fulano agora está muito melhor. Foi ela que mudou ou foi o ambiente onde ela estava? O clima que ela estava. Então, às vezes esse ambiente muda e a gente redescobre a pessoa. Ela não mudou. As condições objetivas em que ela estava é que mudaram. Próxima. Orientação processualística, teoria X, pela eficiência. O futebol brasileiro é muito buscado pela eficiência, né?
pelo jogo de meio de campo e pelo chute para fora. Vocês não pegaram isso. A Copa de 78, o Brasil não perdeu nenhum jogo. Aí o treinador daquela época dizia o seguinte: o Brasil foi campeão moral. Ha, ha, ha. Quem foi campeão foi a Argentina, que ficou com o caneco. A gente joga muito para o jogo de meio de campo. Não perdemos nenhum jogo, só perdemos a Copa. Não perdemos nada. É engraçado. Aí o cara diz que a gente é campeão moral. O nosso, ele trabalha muito na ciência. Essa burocracia. E vocês pensam que burocracia é só no serviço público? Ih, vai para a empresa privada para ver. Multinacional brasileira é uma loucura. Orientação finalística, voltado para resultados, para gol, para eficácia. A canalização da organização informal contra a organização formal. A teoria X acha que as tribos, a panelinha, as cliques, as igrejinhas dentro da empresa, né? E a gente tem uma porção no conceito também, né, Marco? Tem, não? Tem, Rômulo? Hein? Mais ou menos, né? Então, às vezes tem que ser usado, contra a empresa, tem que acabar com isso, vamos botar um computador para fiscalizar as pessoas, no posto de trabalho. É assim que a gente fica nervoso. Ele diz, não, vamos usar a organização informal para a organização formal. Essa clique, a igrejinha, a panelinha, a favor da organização formal. É outra cabeça, entendendo? Quem é que dá melhor resultado? Pratique uma e pratique outra e vão verificar. Eu fiz errado aqui, né? Assim. É preciso buscar no exterior do homem as bases para motivá-lo, a incentivos extrínsecos, salário, motivação, tratamento. Aqui não, é preciso buscar no íntimo do homem as bases para motivar. A motivação vem de dentro, de incentivos internos, endógeno. Ok? Avaliação, já falei, não, contrário. Aqui. A teoria Y, portanto, não é a antítese da teoria X. Meu amigo, uma coisa pode ser diferente sem ser contrária. O que os livros de teoria das organizações ensinam, teoria geral de administração em geral, há exceções. É que uma é contrário da outra. Não são. Eles não são contrárias. Uma coisa pode ser diferente sem ser contrária. Ela está em outro comprimento de onda, está em outra frequência. Ela diz uma coisa, a outra não diz o contrário, diz outra coisa. Ela principalmente, ela nega a teoria Y, nega o que a teoria X afirma, e não afirma o contrário da teoria X. Ela nega e afirma outra coisa. A semelhança entre o gerente durão, daquele chefe que todo mundo teme, né? Pai durão também, noivo durão, também tem, né? E o gerente boa praça, aquele vaselina, né? Vaselina, simpático, maciota, qual é a semelhança deles? Ambos desconfiam na natureza do homem para trabalhar. Um quer fazer a pessoa trabalhar com um chute no traseiro, o outro quer fazer balançando o ossinho. Mas ambos querem movimento do cachorrinho. Nós, seres humanos, somos os cachorrinhos dos gerentes, teoria X, nas organizações. Ora, pelo chute, eles não são diferentes. A gente pensa que eles são diferentes. Não, eles são fundamentalmente iguais na teoria que tem sobre a natureza do homem. O que os diferencia é a prática que eles utilizam. Um utiliza o porrete, o chicote, e o outro utiliza a manipulação, a sedução. Eu não sei o que é pior, se é a coação ou se é a sedução. Porque na coação, a pessoa vai contra a vontade. Na sedução, ela vai enganar. Ambos são iguais, desconfiam das pessoas. Ambos não acreditam no ser humano como capacidade de trabalho. Apenas eles aparentam ser diferentes. E essa é uma consequência clássica, um erro fundamental, de achar que aquele que trata bem, que quer salvar as almas, é o teoria Y. Não é isso. As pessoas não reagem ao mundo objetivo, mas ao mundo das suas percepções. Concepção, percepção, comportamento. Percepção determina comportamento. Então, o que é lógico não é necessariamente psicológico. As organizações não são lógicas como os computadores. A gente pensa que as organizações são lógicas, elas são psicológicas.
A gente quer tratar a empresa como se fosse um computador. O nosso projeto, que o professor nos ensinou, que a gente está levando para a empresa, é muito lógico. Só que as organizações não são lógicas. Você não está tratando com computador, você está tratando com pessoas que se relacionam com pessoas, que têm histórias, que têm resistência. Tem um que namora o outro, tem um que é inimigo do outro, tem a tribo, tem a panelinha. Quando você chega com aquilo que é lógico, você está batendo num ambiente psicológico e o teu projeto vai para a gaveta. Não adianta ter o melhor projeto. É preciso ter a estratégia de como cooptar, como trazer para as pessoas para ajudarem a você na boa ideia que você está trazendo, que o professor ensinou você na faculdade. A empresa júnior, atenção para ter atento a isso. Porque você, não é porque você está trazendo o melhor projeto para aquela empresa que você vai fazer consultoria, que aquela empresa vai aceitar aquilo assim, não, porque eles vão resistir. As organizações não são lógicas, são psicológicas. Elas não são máquinas, são humanas. Não há organização sem pessoas. Sem tirar todas as pessoas da empresa, vai ter um prédio, não vai ter uma empresa. Eu diria mais, uma organização é uma ficção jurídica, se não fossem as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente trabalha com a lógica da técnica. E a pior coisa que o técnico faz é querer impor pela sua técnica a sua vontade. E aí a gente cai na tecnocracia. Pior do que um político demagogo e irresponsável, insensível às demandas da população, e nós xingamos todos eles, é o técnico puro, porque o técnico puro é um alienado com poder, que quer fazer da técnica o seu instrumento de mando e de comando, que quer impor através da técnica a sua vontade. Isso é a deformação da democracia, da técnica. Bom, nesse mundo de computadores, de grandes tecnologias, das webs e de internets e de tudo quanto é software para tudo, é um risco danado, porque essa tecnocracia cada vez manda no mundo e determina cada vez mais na engenharia do comportamento, comportamentos humanos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso funciona. Só um exemplo. Eu nunca fumei. Apesar da minha geração, todos fumarem, né? Todo mundo fuma. Eu não gostei de cigarro, não gostei e nunca fumei. É verdade que fui casado com uma pessoa que morreu de câncer, né? Porque fui fumar 3 maços e meio. Então, mas eu nunca fumei. E também nunca impliquei com cigarro. Mas quando começaram a implicar com cigarro, foi naquele avião da da Varig, que caiu numa plantação de cebola em Orly, lá em Paris, no aeroporto de Orly. 71. Proibiram fumar dentro do avião? Não. Proibiram fumar dentro do banheiro do avião. Foi a primeira regra. Assim, porque parece que o cara fumou e derrubou o avião. Aí, depois proibiram, não, agora pode fumar no avião, mas pode fumar só parte do avião e parte não pode fumar. Tem a parte dos fumantes e dos não fumantes, né? Fumer e não fumer, não é isso? Aí você já não podia fumar. Eu não estou defendendo cigarro, não. Estou só como é que é isso. A gente pode falar isso para outras coisas. Aí daqui a pouco não pode mais fumar. Não, tem dentro do restaurante o espaço que pode fumar e o espaço que não pode fumar. E depois na empresa tem o espaço para fumante. E depois na empresa está proibido fumar. E depois na empresa você não é selecionado mais para a empresa se você for fumante. Mas agora você pode não fumar, e não pode, senão vai ser punido. Não tem emprego, não pode fumar em lugar nenhum, mas pode fumar maconha. Né? E cada vez mais... Então, vocês começam a olhar isso, a gente vai vender as engenharias sociais. A tecnocracia, como é que impõe? Ou melhor, determinadas ideologias se sobrepõem em função... Pouco a pouco. Você imagina se os fumantes, que era a maioria, e continua ainda tendo muita gente, né? Se no começo, lá quando caiu aquele avião em Orly, dissesse o seguinte, ó, vai chegar um momento que fumar vai ser execrado. E tem quando você fuma, o cigarro não me incomoda nada, eu sou um fumante passivo, evidentemente, né? O cara fuma do meu lado, eu não incomodo nada, mas eu acho que tem o direito, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Agora, o camarada está fumando, imagina se dissesse para aqueles caras que você ia ser proibido de fumar geral como está hoje. Há 20 anos atrás. Tu acha que ia dar até hoje ou não? Foi devagarinho. Engenharia comportamental. Instituto de Tavistock, Londres. Gramsci, Tavistock. Dá isso. Teoria, hein?
Nada mais prático do que uma boa teoria. Se a gente quiser falar para outras coisas, a gente vai falar. Não precisa ser só de cigarro. Estou dando apenas um cigarro, que é um exemplo bem livre. E não estou com isso defendendo fumar nem fumar. E posso falar porque eu nunca fui fumante. Bom, fumante passivo sempre. Mas vamos lá, as pessoas, não é lógico, é psicológico. O lógico das pessoas não aceitariam que dissessem para elas, lá em 71, que no dia seguinte ninguém ia poder fumar mais no mundo. Como tem hoje. Próximo. Então, teoria Y não é antítese, mas é diferente. Produtividade possível a curto prazo, eu não tenho dúvida. Chegou lá, deu ordem unida, funciona. Claro que funciona. Mas por quanto tempo essa incentivação? Né? Aquele treinador fantástico de futebol tem muito isso. O time está lá embaixo, o cara chega, o time ganha a posição de jogo, depois cai de novo. Você dá o nome deles, não? Né? Toda hora tem, ó, a produtividade só persiste enquanto os atores estiverem prontos a policiá-los. A produtividade possível a longo prazo. Motivação, produtividade persiste, sem policiamento dos atores. Construir o que se fala tanto, um clima de sustentabilidade, de autossustentação, valores sobre os atores. Quando os valores são fortes, as pessoas ficam subordinadas a elas. Quando os valores não são fortes, as pessoas fazem dos valores o que quiserem, o que querem, o que desejarem. Impõem, utilizam, transformam, deformam. Próximo. O talento e a criatividade e a inovação são amplamente encontradas nas pessoas altamente comprometidas com o que fazem, é verdade. Programa de administração por objetivo, qualidade total, voluntariado, avaliação de desempenho, plano de cargo, qualquer coisa que você quiser, pode ser teoria X ou Y, depende da teoria e dos conceitos, das suposições que estão atrás disso. A técnica, o revólver, pode estar a favor do mocinho e do bandido. Né? Depende, mas ele é neutro. Como é que você vai usar? Qual é a ideologia que está? Qual é a teoria? Qual é a concepção? Quais são os conceitos? Quais são os pressupostos que estão atrás daquele revólver? É bandido ou é mocinho? Está defendendo o bem ou está defendendo o mal? É teoria X ou teoria Y? E aí, ó, a teoria X e Y não são padrões de administração. Nós não estamos falando de padrões, mas conjuntos de pressupostos sobre a natureza das pessoas. São estratégias e não técnicas. A técnica é chute no traseiro ou balança o ossinho. Nós estamos falando de teoria, nada mais prático. Vou ficar insistindo do que uma boa teoria. Próxima. Vou correr um pouquinho, que eu sei que vocês estão na hora, né? Vamos lá. Suspeito que haverá um número grande de pessoas que só trabalhará segundo os pressupostos da teoria X. É verdade. Há pessoas porque na família, na escola que tiveram, no processo de socialização que fizeram, estão tão deformadas que talvez só aceitem a teoria X. Já estão mortas psicológicas. A gente encontra nas organizações, certamente, muitas pessoas sacrificadas, martirizadas, mortas psicológicas. A pessoa não morre apenas quando morre fisicamente. Há muitas pessoas mortas psicológicas. Desistiram. Mas é por quanto tempo? Vale a pena salvar essas pessoas? É preciso conhecer pela experiência. Quem são essas pessoas? E não pelo pressuposto, pelo preconceito. Tem que pagar para ver. Né? O homem tende a crescer e a aprender, diz teoria Y. Sempre, até morrer. A finalidade é a perfeição. A finalidade é a perfeição. E a perfeição, finalidade, é a morte, quando acaba. A gente aprende até lá, em busca do caminho da perfeição. A natureza do homem é permanente e universal. Isso é fundamental, gente. A natureza do homem, seja ele o grego, da época da Grécia Antiga, ou romano, da época dos romanos de César, ou hoje, o ser humano. A natureza do homem é a mesma. Ela é permanente e universal. Muda as circunstâncias em que você atua. Hoje, século XXI, e ontem, século I. O que nós estamos dizendo é o seguinte:
As circunstâncias de teoria X nas organizações levam a determinadas práticas. As circunstâncias de teoria Y numa organização vão levar a outras. Qual é a teoria mais adequada à sociedade do conhecimento, do mundo tecnológico, da sociedade do saber que nós vivemos hoje? O homem tende a crescer e aprender contigo. E, portanto, o que faz a teoria Y nesse caso? Paga para ver. Não tem jeito. Está bem, ele não é também o salvador da pátria, como vamos ver no próximo. Vamos lá. A gratidão pessoal e não organizacional. Um gerente autoritário também leva à dependência. Uma forma de gratidão. Mas o gerente boa praça, legal, gente boa, que desconfia de você, mas que você produz para ter gratidão, porque ele é legal, também leva essa gratidão pessoal. E, portanto, desmoraliza a equipe. O democratismo, a falsa doença da democracia ou o autoritarismo dentro das empresas. Esses são os riscos da teoria X. Teoria Y também tem, salvar todo mundo. Não é só o gestor não é um missionário, um salvador de almas. Ele pratica os pressupostos da teoria Y para ter melhores resultados. O custo econômico, bom, depende de quanto vai dar isso. Também tem o risco de você ficar insistindo numa coisa que não vai dar certo. E democracia coolha, que é voto da maioria. A gente pensa que democracia é só voto. Isso é um erro clássico. Democracia não é voto. Isso é uma forma de expressar a voz. Democracia é voz, é opinião, é participação, é convivência com a divergência. O voto é uma forma de expressão desta vontade. Como é que faz a manipulação? A gente reúne, vamos votar, todo mundo vota, aí essa aqui, isso não é isso. O que envolve a teoria Y é a busca do consenso. O que é a busca do consenso? É a maioria expressar a sua opinião e a minoria ter a chance de se converter em maioria, de ser ouvida. E não impor também a ditadura da minoria. A ditadura da minoria também não é democracia. Nós estamos vendo aí nessas passeatas muita da ditadura da minoria, que também impõe as suas práticas, os seus interesses, os seus objetivos. É tentativa de discussão, sim, de busca do consenso, de pontos comuns de encontro. Próximo. E falava MacGregor também na profecia que se autorrealiza. Eu tenho a expectativa em relação de uma pessoa. Pode ser o contrário, para baixo ou para cima. A expectativa baixa leva a um desempenho, a expectativa baixa leva a um desempenho mais baixo. O desempenho mais baixo confirma. Viu como é que esse cara é ruim? Vem uma expectativa mais baixa. A expectativa mais baixa leva a pior desempenho. E o desempenho baixo leva a uma expectativa mais baixa. E que as organizações acabam praticando a piora de desempenho através de uma expectativa. Chega assim na cabecinha do garoto. Garotinho burro esse, hein? Nunca aprende matemática. Era o Einstein, né? O professor, e se não fosse o Einstein, ele teria ficado burro mesmo. Esse nunca vai aprender matemática, virou o Einstein, né? Mas às vezes é isso. Eu começo a descrer na possibilidade da pessoa de aprender. Ele vai ter, pode ser que algum tempo ele queira mostrar que ele vai cumprir o que deseja. E se ele não conseguir, eu vou dizer, viu aí, ó? E vou ter uma expectativa mais baixa. E vai ter um desempenho mais baixo. Vamos reverter isso. As pessoas podem aprender. Pode crescer, vamos acreditar nas pessoas e compreender que não fazendo não deu certo, paciência, agora vamos tentar outro, mas a gente tem que pagar para ver. Então é o clima organizacional e a busca do preconceito. Eu vou repetir, a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Porque aí você estigmatiza mesmo. Próximo. Estamos terminando, mais um pouquinho. A teoria X e Y são técnicas, circunstanciais, mas estratégias. São filosofias gerenciais, são teorias de liderança. Nada mais prático do que uma boa teoria. Aquele chefe que não é percebido como genuíno pelos circunstantes, seja X ou Y, pouco importa, vai ser indiferente, vai gerar incerteza de relações. É X ou é Y? Está bem. Alguém vai dizer logo, mas não seria melhor Z? Não. Z é o pior. Talvez nos questionários aqui, a gente tenha tido no primeiro a consideração do que nós olhando os outros. E no segundo, a gente tenha nós nos olhando. Aí eu começo a achar que eu sou diferente dos outros.
A natureza do homem é permanente e universal. Eu preciso acreditar e ter consciência disso. Mais do que acreditar, não é um lance de crença, é de convicção, não é de fé. Que eu sou igual aos outros, que eu posso aprender e os outros também. Eu não divido o mundo em nós, eu sou aristocrata, motivado, quero trabalhar, quero aprender. Mas meus subordinados, os cemitérios são cheios de insubstituíveis por isso. Porque o cara acha que não pode ser substituído por ninguém. Porque o subordinado é sempre mais burrinho que ele. Né? E tem o inverso também. O céu é o inferno também, claro. É verdade, professor. Próximo. Quais são os nossos verdadeiros motivos? Estamos sendo genuínos ou manipulativos? Autênticos nossos erros e aceitos? Então a gente podia discutir aqui legitimidade, credibilidade, causas e efeitos e impacto dos comportamentos nos interlocutores, porque a nossa teoria bate no interlocutor. A gente não percebe só pelo que a gente fala. É por gesto, expressão facial, tonalidade de voz, maneira de agir e reagir. Aquela piada que às vezes a gente está falando a verdade, que revela muito, aquela brincadeira, aquilo tudo revela códigos de comunicação. Próxima. O mínimo das potencialidades humanas realmente são aproveitadas nas organizações. Por quê? Porque o clima organizacional não é afeito a essa participação. As organizações normalmente são teoria X. Administrar é obter resultados através dos outros, através de pessoas. Se alguém, para o pessoal de administração, perguntar para você que é administração, tem muitos conceitos, mas um bom é administrar, é obter resultados através de pessoas, através dos outros. Está aí uma boa definição. E é isso mesmo. A organização tem 3 elementos fundamentais. Pessoas, não há organização sem pessoas. Segundo, objetivos ou propósito. Toda organização tem propósito. Terceiro, hierarquia. O uso da hierarquia é que muda. Às vezes a gente diz assim, acabou a hierarquia. Não, mudou o uso. Os usos é que têm mudado. Pessoas se relacionam com outras para a consecução de objetivos, através de formas diferenciadas de hierarquia. Próxima. Questões e perplexidade para a gente levar e meditar, né? Qual é a minha visão de mundo, né? Qual é a minha teoria sobre a natureza humana? Estou me deslocando de X para X', quer dizer, de autoritário para manipulativo? Maciota, pensando que já sou Y? Faço sobre os outros as mesmas suposições que façam de mim mesmo e dessa maneira me comporto? Vejam depois os questionários que vocês responderam. Como é que vocês responderam no primeiro, como responderam no segundo? Um não afirma o contrário do outro, mas afirma coisas diferentes. Será que eu sou Y e vocês são X? Plebe, rude e ignara? Estudantes ignaros? Eu, professor, sou Y e vocês, alunos, são X? Então é melhor a teoria Z? Isso é pior de tudo, porque faz com que eu me julgue ser um aristocrata, um privilegiado. E não sou. A natureza humana é permanente e universal. Próxima. O homem é um animal que cresce e aprende, que está sempre motivado e se desloca em direção à água. Ele está sempre motivado, pode não ser para o trabalho, pode ser para destruir o trabalho, pode ser para combater o trabalho. Eu me lembro, eu era estagiário numa empresa chamada Furna, na área de operação e usina. Aí eu vi os camaradas, naquela época tinha relógio de ponto, não é essa coisa nojenta de botar dedo aí, que com o velho, a gente vai ficando velho, o dedo naqueles relógios de ponto de biométrico é uma coisa horrorosa. Agora os bancos estão botando isso, não vai dar certo isso, porque o velho vai mudando a digital, aí nunca aceita aquilo, é uma confusão, né? Mas naquela época não era assim, não, era cartão mesmo. E eu vi que os caras tinham uma coisa na mão que eles jogavam ali dentro do relógio do ponto. Sabe o que era, Marco Antônio? Era sal. O primeiro ano eu olhei e fiquei calado, fiquei na minha. Depois que eu entendi, era sal. Os caras estavam com raiva da empresa naquela época, botava sal no relógio, enfiava aquele negócio lá e batia. Depois aquele sal ia... Aqui tem muito sal, né? Aquele sal estragava a máquina toda. O nosso professor aqui, que é francês, vai lembrar do sabor. Sabor em francês é tamanco. Né? Não é isso? Não sabe. Sabor é tamanco, pode ver. Está vendo? Antigamente o operário trabalhava de
de tamanco. O que ele fazia com o tamanco? Ele pegava o tamanco no meio da máquina e enfiava aquele tamanco na máquina, aquele negócio criava uma confusão. Daí virou sabotagem. Em português, sabotagem. Essa tá boa, hein? Sabotagem. É isso, é uma palavra francesa que nós trouxemos para o nosso idioma. Porque é isso mesmo, o operário está motivado para quebrar a empresa, ou não está? É isso, mas está sempre motivado. Então, a teoria Y não deve ser, embora tenha sido, tomada como conjunto monolítico de valores. É uma visão de autodiagnose, diagnose da realidade, para só então agir. Não é um livrinho de autoajuda, de receita de comportamento, que indica o que fazer e o que não fazer para motivar pessoas. Não é autoajuda, é aplicação de ciência no comportamento humano. Eu dei o exemplo do cigarro aqui, para a gente ver como é que o cigarro, isso foi ideologia aplicada em engenharia de comportamento social, estou dando até a origem, Instituto Tavistock. Essas técnicas aí, hoje, isso é o pior risco da democracia hoje no mundo. É a utilização indevida dessas tecnologias de informática no direcionamento de comportamentos humanos. É um risco que a sociedade mundial vive. Então, vamos lá. As pessoas têm necessidade... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ih, me enrolei. Aqui. As pessoas desejam estar no time que vence. Ninguém gosta de dar de time de perdedor. Você imagina eu, vascaíno, na 2ª divisão. Estou danado da vida. Não aguento mais, meu. Não aguento aquele tal de Roberto Dinamite. Quero o Dr. Eurico de novo. Lá pela tela, o Dr. Eurico eu quero. Aquele Roberto Dinamite vai para o inferno. Você é 2ª divisão. Só fico vice. Eu viro vice, eu viro 2ª divisão. Ninguém aguenta isso, cara. É horrível. A gente quer estar no time que ganha. É natural. A gente quer no time que vence. A gente quer pertencer ao que é importante. A gente quer participar e quer contribuir. Se orgulhar do que faz e do que acontece. Sentir que influi no que é importante para elas. Realizar trabalhos que tenham sentido e significado para nós. Se a gente não der isso ao empregado, ele vai ficar infeliz, por mais que a gente pague bem a ele. Não adianta pagar bem, é como se você estivesse dando um tapa na cara dele. Você vai ganhar mais para fazer essa porcaria que você está fazendo. A gente quer sair nisso. Como é que criar essas condições? Não é fácil, não. Mas é preciso trabalhar para isso. As pessoas têm necessidade de realizar, de se mover em direção a algo, de participar de algo em colaboração, de contribuir, de fazer coisa que tenha um significado para elas. Não adianta dizer, você está fazendo um Boeing, como disse 747, se você está apertando parafuso. Você não está construindo o Boeing, você está apertando parafuso. Tem linha de montagem, linha de empresas, que você coloca, e é positivo isso das empresas, deficientes mentais fazendo um trabalho, que é louvável que a empresa faça isso. Físicos também. O pior é que você bota do lado do mesmo trabalho, exatamente fazendo a mesma coisa, uma pessoa absolutamente normal, e quer que ela esteja absolutamente motivada, como aquela pessoa que é débil mental, e que está maravilhosamente, positivamente sendo ajudada, mas aquilo não pode ser, a pessoa normal não pode estar tendo prazer naquilo. A gente está preocupado com o portador de defesa, que é verdade, e é positivo. E o outro normal? A gente está fazendo um trabalho que é insípido, insignificante, sem sentido para ela, para aquela pessoa, e não para outra. Aqui, ó, pense em aplicar as suposições da teoria Y às suas próprias funções gerenciais. Qual é o meu real? Qual é o meu ideal? Eu sou X, quero vir para Y. E a principal defasagem é a consciência da diferença. A consciência da defasagem é que nos faz mudar. Eu só mudo quando eu acho que eu sou assim e quero ser assim. Quando eu acho que eu sou já é o que eu sou, eu não mudo. Leva desde a necessidade de mudar. Se eu já sou tão bom quanto eu quero ser, para que eu vou mudar? Eu vou ficar como eu sou. Isso é um auto-engano, é uma auto-ilusão das pessoas. E das empresas, que acham que já são tão boas quanto elas deveriam ser. Se eu tomar consciência do que eu sou e do que eu quero ser, eu vou mudar. As empresas também, as equipes também, as interequipes também.
E estamos terminando. A pseudo da solução, nós ou eles. Nós somos o Y. Eles, plebe rude, ignara. Vocês, estudantes, são X. Não é possível. Terminando, professor, estou acabando. O dilema equivocado, o gerente não é um missionário, ele é um gerente, ele é um agente de desenvolvimento, não é um assistente social, que é importante esse trabalho, e a opção existencial da organização, gerente, agente de desenvolvimento, e não missionário e assistente social. O gerente não é um salvador de almas, é para conseguir melhores objetivos na realidade da sociedade, das empresas do conhecimento. Porque senão, a gente usa a tecnologia, gente, de velocidade orbital. A velocidade orbital que a gente usa de tecnologia. Tecnologia é fantástica. E a mentalidade que prevalece nas organizações é do carro de boi. E a gente acha, porque está com uma tecnologia fantástica, que a mentalidade é igual. Não é. A mentalidade está muito atrasada em relação à tecnologia que utilizamos. Não há organização teoria X e Y. É uma teoria, é um sistema de análise, concepções de comportamento, não é um modelo de organização. E quero quebrar o círculo. Vou esperar os subordinados, vou tomar iniciativa, a importância do clima, da participação. É preciso criar massa crítica. Jesus Cristo com 12 apóstolos. Fez uma confusão no mundo até hoje, né? Ainda tem muita confusão ainda, mas olha, tem que criar massa crítica, os seus apóstolos. Gerente como consultor, como coach, como mentor, como educador, é claro. Tem o livretinho também. Ó, quem gosta de teoria X pode aprender a gostar de teoria Y. É questão de querer mudar. Nós fomos criados em organizações, até familiares, teoria X. Mas o conhecimento técnico é muito fácil e muito pouco tempo envolvido. Mudança de atitudes, predisposição para ação, já gera mais tempo e mais dificuldade. Mudança de comportamento individual, mais tempo e maior dificuldade. Mudança de comportamento do grupo, muito tempo e muita dificuldade. Não é simples, não. Mas é possível. Quem conhece o trabalho decide sobre ele, é um preceito. Participação genuína. Participação genuína é ter voz e vez. O talento e a criatividade são amplamente encontradas nas organizações, se as condições objetivarem isso. Criatividade é pensar coisas novas. Inovar é transformar o novo no economicamente produtivo. Então, estão soterradas essas pessoas por culturas autoritárias, avessas, infensas à participação. O ambiente não permite. Como é que vai ter isso? Não tem. Nós temos que mudar o ambiente. Você gostaria que o seu filho, pense aí no seu filho, o seu futuro filho, se você não tem, ou filha, fosse subordinado a um gerente como você é, ou o gerente que você tem na empresa, ou ao seu gerente, né? Você gostaria que o seu filho ou filha fosse subordinado a um gerente de teoria X ou um gerente de teoria Y? Né? Quando a gente começa a pensar isso, a gente vê como é que a gente está. Veja o questionário se você respondeu. O primeiro questionário era teoria X. O segundo questionário é teoria Y. Obrigado.